Om Jnanatimirandasya Gananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanu Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Izmirahasra Murli Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacham Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à pura dos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Stotra Sata Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também ao meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitalila Pravistam Vishnupada Stotra Sata Srimad Shila Bhaktivigyana Bharati Goswami Maharaj e a todo o Shiro Pando Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, do presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura dos Sri Jaiva Dharma, capítulo 27. Então, Gopala Guru Goswami ele continua explicando sobre os diferentes ingredientes de rasa, que são em número de 4. Primeiro Vibhava, depois Anubhava, Sattvika e Vyabhichari. Então ele diz, ontem eu expliquei Vibhava Tattva e hoje irei explicar primeiro Anubhava. Então ouçam com cuidado. Vibhava se refere às personalidades que são a causa do surgimento de Rati. Agora, Anubhava se refere aos sintomas visíveis, né, da causa de Rati, né, se tornar evidente, e através do qual as bhavas no coração podem ser compreendidas. Em outras palavras, Anubhava consiste das atividades como, por exemplo, olhares de soslaio, arrepios, né, dos pelos do corpo, que são manifestações externas do corpo. Mas o que de fato revela a bhava que existe no coração. Tá? Então, você perceba que quando nós temos algum tipo de emoção mundana, nós manifestamos esses sintomas também. Nossos pelos se arrepiam, nós choramos, a voz fica embargada. Tá? Então, essa conexão ela existe. Só que no contexto espiritual, esses sintomas aparecerão por uma causa espiritual, por uma causa de um sentimento de êxtase espiritual. Tá? Então, esses bhavas internos, eles são revelados seguindo as seguintes expressões externas, né, de agitação. Primeiro, dançar,
rolar no chão, cantar, chorar muito alto, esticar o seu corpo, né, e contraí-lo, rugir, bocejar, respirar muito, respiração ofegante, né, indiferença à opinião do público, salivação, risos altos, enjoo e soluços. Então, Prajnata pergunta: como essas transformações externas nutrem o gosto pela raça do Sthayi-bhava interno? Eu também tenho uma outra pergunta. No momento de saborear raça internamente, esses anubhavas são manifestados externamente no corpo. Então, como nós podemos separar e distinguir, né, esses ingredientes de raça? E Goswami responde: Baba, você é de fato um grande pandita de Nyaya Shastra. Até o presente dia, ninguém colocou essa questão que você acabou de fazer, essa pergunta. Quando eu costumava estudar Rasa Shastra na companhia de Sri Pandita Goswami, exatamente os mesmos argumentos surgiram em minha mente. No entanto, minhas dúvidas foram rapidamente removidas pela misericórdia de Sri Gurudeva. O significado confidencial disso é que na consciência pura Shuddha Sattva da Diva, quando Vibhava estimula a função da consciência, né, e assiste essa função, né, nesse momento existe um natural maravilhamento, vamos dizer assim, né, e o que faz com que o coração desabroche de diferentes maneiras. E isso, por sua vez, faz com que transformações externas fiquem evidentes no corpo. Essas transformações externas, como dançar, são chamadas de Udbhashwara, e elas são de vários tipos. Quando o coração dança, o corpo também começa a dançar. E quando o coração canta, a língua também canta. Você deve entender que a ação de outras transformações, você deve entender, né, a ação de outras transformações da mesma maneira. No entanto, a ação de Udbhashwara não é uma causa original. No entanto, ao contrário, os anubhavas que surgem e nutrem os vibhavas, então se espalham por todo o corpo na forma de Udbhashwara. Assim que o Sthayi-bhava no coração é estimulado por Vibhava, Anubhava começa a funcionar como uma outra ação do coração. Este Anubhava é um ingrediente individual separado. Quando ele é revelado através de atividades como cantar, por exemplo, ele então é chamado de refrescante. Tá? E quando é revelado através de atividades como dançar, ele é chamado de aquele que joga, jogador. Tá? Aquele que, não no sentido de jogo, no sentido de que joga alguma coisa, tá? Para longe. Existem também outros sintomas de Anubhava, como, por exemplo, inchaço no corpo, secreção de sangue, né? E separação e contração das juntas ósseas, né? Que são raramente vistas. Então, portanto, eu não irei elaborar sobre eles profundamente. Então, esses aspectos Mahaprabhu manifestou. Mahaprabhu ficava com o corpo alongado, ou seja, as juntas ósseas
se afastavam, né? E ele ficava com o corpo alongado e também com o corpo contraído, como se fosse uma tartaruga, né? Também manifestava sangue saindo pelos poros, né? Então, são sintomas muito fortes. Esses anubhavas extremamente impressionantes que foram vistos no corpo do meu Praneshwara, Shri Chaitanya Mahaprabhu, como por exemplo tornar-se uma tartaruga, não são possíveis nos sadhaka bhaktas. Após, então, Vijaya e Brajanatha ouvirem essas instruções confidenciais de Gopala Guru Goswami, eles permaneceram em silêncio por um tempo e então perguntaram: Prabhu, o que é Sattvika Bhava? Então Goswami diz: a palavra Sattva se refere a Chitta, o coração ou a consciência pura, que é estimulada por qualquer bhava em relação a Krishna, seja direta ou com alguma obstrução. Os bhavas que surgem deste sattva são chamados de sattvika bhava. Então, os bhavas que surgem do próprio coração são chamados de sattvika bhavas. Existem 3 tipos de sattvika bhavas: suave, snigda, espalhado, digda, e rude, ruksha. Então, Brajanatha pergunta: o que é snigda sattvika bhava, né? Ou suave? Goswami responde: Snigda sattvika bhava tem 2 divisões: Mukhya, primária, e Gauna, secundária. Mukhya snigda sattvika bhava ocorre quando Mukhya Rati, que está diretamente em relação a Krishna, né, toma conta do nosso coração. Um exemplo de Mukhya snigda sattvika bhava é ficar completamente paralisado, né, suando muito e etc. Gauna snigda sattvika bhava surge pela invasão do coração por Gauna Rati. Quando Krishna está, por exemplo, a uma certa distância, né, ou existe alguma obstrução para poder vê-lo. 2 exemplos de Gauna sattvika bhava são empalidecer, né, perder a cor corpórea, perder a voz, tá? E esses 2. Próximo, Digda Sattvika Bhava, né, espalhado, surge quando qualquer bhava ou outra função de Mukhya Rati e Gauna Rati, né, sobrepõe-se ao coração. Tremer é um exemplo de Digda Sattvika Bhava, né, que segue a manifestação de Rati. Algumas vezes, quando alguém que apenas aparenta ser um bhakta ouve sobre os bhavas maravilhosos e doces, né, de Krishna, ele fica impressionado e experimenta um tipo de transformação, muito embora ele não tenha dentro dele Rati. Esse é o 3º tipo de Sattvika Bhava, que é conhecido como Rude, Ruksha. Um exemplo de Ruksha Sattvika Bhava é visto quando os pelos do corpo se arrepiam, Romancha. Então Brajanatha pergunta: como o Sattvika Bhava surge? E Goswami diz: quando o coração Chitta do sadhaka fica saturado com Sattva Bhava, emoção pura por Krishna, ele se submete aos pranas, ao ar vital. Então, quando o prana fica excitado, ele se transforma, né, ele é transformado e provoca o aparecimento de várias agitações corpóreas. Nesse momento,
as transformações corpóreas como stamba, ou seja, ficar paralisado, ocorrem. Então, Prajanata diz: quantos tipos de sáttvica transformações existem? E Goswami diz: existem 8 transformações sáttvicas, conhecidas como ficar paralisado, stamba, suor, sueda, arrepios, romancha, perder a voz, suara, beda, tremer, vepatu, perder, transformar as cores do corpo, vaivarnya, e também sujeira e magreza, que ocorrem devido a emoções como, por exemplo, medo, ira, lágrimas e devastação, pralaya. Sob tais circunstâncias, o ar vital permanece no quinto elemento, que é o ar, né, junto com outros 4 elementos: terra, água, fogo e éter. No entanto, às vezes, quando este predomina, né, quando o prana predomina, ou seja, quando ele se situa no ar vital, vayu, né, no elemento ar, ele então viaja através do corpo da jiva. Quando o prana entra em contato com o elemento terra, então ocorre a paralisação, né? Quando entra em contato com o elemento água, então vem as lágrimas. Quando ele entra em contato com o elemento fogo, surge a transformação da cor do corpo, né? E também do suor. Quando o prana ele se abriga no elemento éter, há a perda de consciência ou a devastação. E quando o prana ele se autodomina e se abriga no elemento ar, porque o prana já é o ar, então existe a transformação de arrepios, tremores e perda da voz, dependendo do grau de força que esse prana tenha. Ele pode ser leve, moderado ou intenso. Então, porque essas 8 transformações estão ativas tanto internamente quanto externamente, elas às vezes são chamadas de bhava e às vezes de anubhava. No entanto, os anubhavas, como dançar, rolar no chão, não são considerados os mesmos sattvika bhavas, porque a única atividade, porque eles apenas atuam na parte externa do corpo, tá? Ou seja, o motivo da dança, né, de rolar no chão, não tem uma transformação interna, né? É resultado de outros fatores. As atividades de anubhava, como por exemplo dançar e rolar no chão, surgem de sattva, né? Não são resultados de bhava surgindo de sattva, perdão, ou seja, sattvika bhava, tá? Então, a atividade ela é instigada pela aplicação da inteligência. No entanto, nas transformações como, por exemplo, paralisia, sattvika bhava, né, atuar diretamente, né, sem o uso da inteligência. Por essa razão, anubhava e sattvika bhava são considerados como separados e ingredientes distintos. Bom, eu sei que esse assunto é bastante complicado, mas isso requer também uma série de realizações do próprio processo, né, individual de cada um, enfim. Mas, de qualquer maneira, da maneira como está sendo explicado, né, é o que eu tenho tentado aqui só repetir, né? E não tem muito mais o que se comentar sobre isso, né? É bastante técnico, ao mesmo tempo bastante elevado, né? E se você não tem uma realização plena disso, fica complicado realmente entender como tudo isso ocorre, tá?
Mas enfim, são os sintomas físicos e o que causam esses sintomas físicos e as diferenças entre origem desses sintomas físicos é que vai dar um nome diferente, como Sattvika Bhava, Anubhava e etc. Tá? Então agora o Brajanata pergunta: eu gostaria de saber a causa de Ashta Sattvika, as transformações, por exemplo, como ficar paralisado, stamba. Então o Goswami diz: stamba é um estado no qual fica-se inerte, né, sem falar ou se mover. E ele é causado por júbilo, por medo, por surpresa, por rejeição, arrependimento, ira, né, e cansaço. Sueda, suor, né, ele é a, ele é a umidade do corpo, né, causada por júbilo, por medo, por ira, etc. Romancha, arrepio dos pelos, surge da surpresa, do júbilo, do entusiasmo e do medo. Swarabeda, perda da voz, ocorre devido ao desespero, à surpresa, à ira, ao júbilo e ao medo. Vepatu, tremer, é causado pelo medo, pela ira, pelo júbilo e etc. Vaivarnya, mudança de cor corporal, é devido a emoções como desespero, ira e medo. Ashru, lágrimas, vem dos olhos através da influência do júbilo, da ira, do desespero e outras emoções. Lágrimas de alegria são frias, enquanto as lágrimas de ira, né, ou de dor são mornas. Então, essa é uma forma da gente ver, né, que tipo de sentimento a pessoa está tendo. No estado de pralaya ou devastação, a pessoa perde a atividade, né, e o conhecimento, e perde os sentidos caindo no chão. Isso pode ocorrer tanto por felicidade ou por desespero, ou por sofrimento. Então, existem 4 tipos, aqui no caso, sofrimento é um sofrimento de origem espiritual. Por exemplo, não conseguir ver Krishna, tá? Ou Krishna deixar um encontro no meio, isso que é chamado de sofrimento aqui. Tá? Existem 4 tipos de Sattvika Bhavas correspondentes à gradação progressiva de Sattva. Eles são chamados de esfumaçado, Dhumaita, iluminado, Jwalita, queimando, Dipta, e abrasante, Pradipta. Ou seja, quando você tem uma pequena fumaça, quando você tem uma brasa, né, Jwalita, quando você tem um fogo e quando você tem uma grande chama. Esses são os 4 estágios, tá? Dhumaita, repetindo, é fumaça, Jwalita é brasa, Dipta é um pequeno fogo e Pradipta é uma grande chama. Os Sattvika Bhavas rudes, né, chamados de Ruksha, são geralmente Dhumaita, né, ou seja, esfumaçados. Enquanto que os Snigdas, Sattvika Bhavas, gradualmente chegam a estágios mais elevados. O Rati é a causa de todas essas surpresas, né, bem-aventuradas. E, na ausência dele, não há qualquer maravilhamento, né, na Ruksha, Sattvika Bhava e outras emoções. Então, Brajanata diz: Prabhu, Sattvika Bhava surge por uma extrema boa fortuna, mas muitas pessoas fazem apenas uma interpretação desses bhavas quando elas estão,
por exemplo, atuando em algum teatro, né? Ou tentando se fazer passar por alguém muito elevado, né? O que podemos dizer sobre esses bhavas dessas pessoas? Então, Goswami diz, Satvika Bhava se manifesta naturalmente quando alguém faz sadhana, de maneira sincera, e bhakti pura, né? Então, esses são Vaishnava Bhavas. A parte esses, qualquer outro sintoma emocional aparece quando qualquer outro sintoma que aparece pode ser dividido em 4 categorias, né? Ou seja, Rati Abhasa, um semblante de Rati, né? Satvika Bhava, Sattvabhasa, um semblante de Satvika Bhava, né? E sintomas que não surgem de Sattva, ou seja, Nisattva. E por último, sintomas adversos ou contrários, Pratipa. O Brajanata pergunta, o que é Rati Abhasa, um semblante de Rati? O Goswami responde, Rati Abhasa ocorre naqueles que desejam liberação. Ele surge em um sannyasi impersonalista da Shankara Sampradaya, quando ele ouve explicações sobre os passatempos de Krishna. O Brajanata diz, o que é Sattvabhasa, ou um semblante de Sattvika Bhava? Goswami responde, Sattvabhasa é um semblante de alegria e maravilhamento que surge no coração naturalmente, manifestando emoções. Por exemplo, aqueles que seguem Jaram Mimamsa e outras mulheres comuns, né, quando ouvem Krishna Katha. Então, Brajanata diz, o que é Nisattva? Ou um semblante de Bhava que não surge de Sattva. Goswami diz, Nisattva se refere aos sintomas como arrepio e lágrimas que são exibidos por pessoas cujas mentes são naturalmente dúplices, né, manifestam duplicidade, e que praticam, ou seja, que manifestam esses sintomas com o objetivo de fazer uma performance teatral, né, ou para alcançar algum objetivo material. Algumas pessoas, na verdade, têm um coração muito duro, né, mas elas têm tanta prática que elas podem até chorar, né, quando necessário, né, parecendo que estão de fato chorando. No entanto, o choro delas é completamente enganador, né, e eles são chamados de enganadores. Então, Brajanata diz, quais são os sintomas contrários ou adversos? Pratipa. Goswami diz, Pratipa Bhava Bhasa é o semblante de Bhava que ocorre devido à ira, ao medo e outras emoções resultantes de atividades que não são favoráveis a Krishna. Por exemplo, Kamsa e Shishupala são exemplos óbvios disso. Então, muito bem. Então, a conversa continua e Brajanata vai fazer outras perguntas e a gente vai encerrar por aqui e dar sequência na próxima aula. Então, bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.